Eu quero compartilhar com você uma palavra no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 20. Deus abençoe cada obreiro, cada voluntário, os meninos da mesa de som. Que Jesus abençoe muito a vida de todos. Marcos 16, 15 diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Tome seu assento, querido. Glória a Deus. Queridos, esse texto de Marcos, ele vai relatar as últimas palavras de Jesus. Os fatos que se sucedem a esse texto, eles acontecem exatamente dessa maneira, de maneira cronológica. Jesus ressuscita, as mulheres vão até o templo, elas veem a pedra removida e elas dizem a dois homens que acreditavam ser coveiros que se eles tinham tirado Jesus dali, que devolvessem o corpo. E ali eles dizem: por que você procura entre os mortos aquele que vive? Jesus aparece primeiramente a uma mulher. O nome dessa mulher, a Bíblia diz que é Maria Madalena. Ora, Maria Madalena, nós todos sabemos que é aquela mulher prostituta a qual Jesus expeliu 7 demônios. A Bíblia é enfática em dizer isso. E ela vai contar aos seus irmãos, os discípulos, os apóstolos, a aparição de Jesus. Eles não creem. Depois Jesus, ele aparece para mais 2 homens, e ele diz a mesma coisa: avisem aos discípulos, aos apóstolos, que eu ressuscitei. O que os mesmos fazem após esse encontro com Jesus, e os discípulos não acreditam. Pois bem, eles estão agora reunidos em oração, eles estão tristes, eles estão desesperançosos. Eles estão de fato desestabilizados, que é isso que o império das trevas ele tenta fazer com os filhos de Deus, nos desestabilizar. E a Bíblia diz então que Jesus ele aparece na reunião dos discípulos e os repreende pela sua falta de fé e diz de maneira resumida as suas últimas palavras. E como a gente leu, após dizer as suas últimas palavras, ele sobe ao céu à direita de Deus. E as palavras dele é: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Nós sabemos de que certa maneira as últimas palavras de um homem ela deve ser levada em alta consideração, dado o fato de que
as últimas palavras de alguém que está no leito de morte, de alguém que está para partir, não foi esse o caso de Jesus, mas aqui é uma boa ilustração, é que essas palavras elas devem ser lembradas com todo afinco, porque um homem nos seus últimos momentos ele vai querer que seja lembrado as coisas mais importantes para ele. E quando nós olhamos para esse texto, a gente vê o que é mais importante para Jesus, porque senão ele teria dito qualquer outra coisa, mas o discurso dele foi isso: pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já foi condenado. Eu quero que você entenda nessa noite que esse sermão, ele tem um propósito de que eu e você nos comprometamos com a ordem de Jesus. Se você veio para cá hoje precisando ouvir a palavra de Deus, como um sacerdote do Senhor, um ministro do Evangelho, eu quero te encorajar hoje aqui, já na introdução dessa mensagem, a sair daqui com uma única decisão: fazer um pacto com Deus para que você o obedeça. Todos nós precisamos entender os motivos de Jesus, e eu preciso me comprometer a obedecer a Cristo. No texto que a gente leu, Jesus ele dá uma grande ordem, e a ordem que ele dá é: vão pelo mundo e preguem o Evangelho. É engraçado que hoje nós temos uma geração infantilizada que acredita que ser discípulo de Jesus é colocar uma roupa bonita, passar um bom perfume, arrumar o cabelo e sentar na cadeira no domingo. E Jesus está dizendo: isso está na contramão do que eu mandei vocês fazerem. E também não quer dizer que isso é errado. Aqui é um ajuntamento, nós o glorificamos, o adoramos de maneira solene. Isso serve para um testemunho, amém? Você já parou para pensar como que vai ser quando Deus ele tirar a sua igreja desse mundo? Ela vai perder o brilho. A Bíblia diz que nós somos o sal, nós somos a luz, e se o sal perde o sabor, ele não serve para nada. Então o mandamento de Cristo é que a gente continue temperando, dando sabor a essa terra. Como, bispo? Através da pregação do Evangelho. Eu preciso entender que a pregação do Evangelho não é algo que acontece no domingo, quando o pastor está com o microfone na mão. Isso não resume a pregação do Evangelho. Isso se resume uma congregação de fiéis, uma congregação, uma comunidade de irmãos que tem algo em comum, que professam a mesma fé. Mas o avanço do Evangelho, a pregação do Evangelho, ela precisa ser feita, e ela depende de mim e depende de você. Bispo, por que eu preciso pregar o Evangelho? E o tema que eu quero dar para esse sermão de hoje é ministros para os nossos dias. Uma necessidade. Diga comigo: ministros para os nossos dias. Diga bem forte: uma necessidade. Nós precisamos de ministros, nós precisamos de homens que estejam dispostos a cumprir o ID do Senhor. Nós precisamos entender que o foco de Deus não está aqui dentro, o foco de Deus está lá fora. Deus não está tão preocupado com o que acontece aqui dentro, Ele está preocupado lá fora. Porque se assim fosse, Ele não diria: ide por todo o... Ele diria o quê? Fiquem em Jerusalém. Então, bispo, por que eu preciso pregar o Evangelho? Escute isso, e se você abrir o teu coração para essa palavra, você será bem sucedido. Bispo, por que eu tenho que pregar o Evangelho? Porque pregar o Evangelho não é uma opção, é uma ordem. Jesus ordenou em Marcos 16,15 que nós fôssemos pelo mundo pregar o Evangelho. E esse mandamento veio do céu, veio da mais alta autarquia, da mais alta autoridade, que é Jesus. Se você vê em Mateus capítulo 28, versículo 18, vai dizer: então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ou seja, se Ele tem toda a autoridade no céu, se Ele tem toda a autoridade na terra, e Ele disse para mim e para você percorrer o mundo inteiro pregando o Evangelho, eu te pergunto: o que nós temos feito com a ordem que Ele deu? Jesus ordenou, e nós devemos fazer o quê? Obedecer.
Um ministro que não prega o evangelho é um impostor do seu Senhor. Um crente que diz que serve a Jesus, mas não fala do reino inabalável dele, que virá na eternidade, é um impostor. Obediência para os dias de hoje é uma necessidade. Nós precisamos de ministros obedientes. Nós precisamos de homens e mulheres que cumpram esse ide de Cristo. Ao dizer: Senhor, eis-me aqui, me envia. Você lembra de Isaías? Isaías, ele contempla uma visão, e a visão que Deus te dá, irmão, a compreensão que Deus nos deu pela manhã, de manhã nós tivemos algo poderoso que há tempos não vivíamos. O Senhor nos deu uma compreensão sobre a questão de sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas nós vamos ver mais para frente na mensagem. Ela vem em decorrência da exposição das Escrituras, da pregação do Evangelho. E nós precisamos entender que obedecer esse chamado faz parte de uma vida comprometida com Deus. Por quê? João, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 diz: se vocês me amam. Tem alguém que ama a Cristo aqui hoje? Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E a obediência, ela não é um fardo, ela é um privilégio. A obediência é um privilégio para todos os filhos de Deus. Então eu preciso pregar o Evangelho. Diga para quem está do seu lado, porque isso é uma ordem. Existe uma ordem imperativa. Ele não pergunta, diaconisa Bianca, para você: olha, Bianca, quando você estiver animado e feliz, pregue o Evangelho. Ele não diz para você, Lucas, quando você estiver cheio do Espírito Santo, pregue o Evangelho. Ele não diz para você, quando você estiver feliz na igreja que congrega, pregue o Evangelho. Ele não diz para você, quando as coisas estiverem mais ou menos, ele não diz para você, ó, quando sua vida ficar mais ou menos, quando seu casamento estiver do jeito que você quer, pregue o Evangelho. Não, ele diz assim: pregue o Evangelho. Ou seja, ele não está perguntando a condição em que minha vida vai estar e a sua vai estar. Ele diz assim: pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Ô bispo, o que é pregar o Evangelho? Pregar o Evangelho nada mais, nada menos é do que anunciar boas novas. E nós precisamos entender isso. Por que eu preciso pregar o Evangelho? Por que Jesus, ele não nos deixou como uma opção, ele nos deixou como uma obrigação, pregar o Evangelho? Porque o Evangelho é a base para as pessoas crerem, para elas serem salvas. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos: mas como crerão em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Nós precisamos entender que a porta de acesso é a pregação. A Bíblia vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Agora eu te pergunto, Tarcísio, quem coloca uma porta dentro de casa está querendo matar alguém ou está querendo impedir que alguém entre? Eu quero fazer essa pergunta. Quem coloca uma porta está querendo matar alguém ou impedir que alguém entre? Está querendo o que, irmão? As portas do inferno não prevalecerão. A primeira coisa que eu quero desmistificar para você nessa noite, sabe o que é? Esquece esse negócio de retaliação. Bispo, não vou fazer uma casa de paz porque eu não quero ser retalhado. Bispo, eu não vou fazer o teatro porque eu não quero ser retalhado. Bispo, eu não vou fazer a obra de Deus porque o diabo vai me retalhar. Isso é a maior mentira que contaram para você. Porque quem está retalhando o inferno somos nós. A porta não vai prevalecer. Nós não vamos deixar de entrar, de arrombar essa porta do inferno. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: as portas do inferno não vão prevalecer. Nós não vamos pedir, nós vamos tomar tudo que foi roubado. Nós vamos saquear o inferno para povoar os céus. É isso que ele está dizendo. Por isso que eu não me intimido, irmão. Você não vai ver eu me benzendo, eu me batizando, eu orando para fazer a obra de Deus. Bispo, por quê? Porque quem está retalhando sou eu, é você.
A Bíblia não disse que as portas do céu prevaleceriam contra a igreja, contra o inferno, mas ele diz assim, ó, quando você for lá derrubar a porta do inferno, pode ficar tranquilo que vai cair com um chute. Então, pregar o evangelho é a base para as pessoas crerem. Nós precisamos quebrar as portas da incredulidade, as portas que o diabo levanta, os muros de proteção, os muros da incredulidade. E como fazemos isso? Não fazemos isso com carona, não fazemos isso com presente, não fazemos isso paparicando ninguém, fazemos isso pregando o evangelho e anunciando um Salvador. Irmão, o problema hoje que eu consigo perceber na nossa geração é que as pessoas estão romantizando o evangelho. As pessoas estão confundindo cuidado com paparicação. Jesus nunca mandou você paparicar ninguém. Pelo contrário, quando ele pregou um dos seus maiores discursos duros, a multidão começou a ir embora, chegou os discípulos mais próximos e falou assim, Jesus, se você continuar pregando assim, a igreja vai fechar. Ele diz assim, por que vocês não vão também? Então pregar o evangelho é a base para as pessoas crerem. Por isso que Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Ei, olhe para mim, salvação não fala de você levantar a mão no domingo e entregar sua vida para Jesus, fala de uma vida de crença, fala de uma vida de obediência. Você quer saber se uma pessoa é salva, sim ou não? Quem quer saber isso aqui? Coloque depois essa parte na internet para mim. Você sabe e tem evidências que uma pessoa está sendo salva, Egerton? Sabe como? Quem aqui já se cortou? Ralou o joelho, cortando algum legume, cortou o dedo, um pedaço. Quem já cortou aqui? Qual é a evidência que você está ficando sarado do corte? É que o corte está o quê? Que ele está o quê? Você está quase lá. É só uma palavra bem diferente para aplicar para a comunidade. É que ele está Você quer saber se uma pessoa é salva? Olha para como era a vida dela antes de Cristo e olha para como a vida dela é hoje. Se ela está regenerando, é porque a salvação está ocorrendo. Se ela não está regenerando, é porque ela só está enganando ela mesma e os amigos dela. O que é a salvação? O que é o sacrifício de Cristo na cruz? É a porta aberta dizendo assim, tem um remédio, mas eu preciso crer. Só que como eu vou crer se ninguém prega? Como é que eu vou crer se quando eu peco tem mais gente para me condenar, fazer um papel que nem é de Jesus? Tem gente fazendo um papel que não é de Jesus, nem Jesus faz esse papel. Abre para mim, João 3,16, por favor. Tem gente que quer ser o que Jesus nem é. Jesus não é juiz. Ele não veio para julgar, para condenar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para... Deus mandou Jesus para quê? Mas como eles vão crer se não tem quem pregue? Como eles vão crer se toda vez que você vê alguém fraco na fé, você diz assim, teu carro vai capotar, você vai pegar um câncer, alguma coisa ruim vai acontecer na tua vida? Como crerão na salvação se não há quem pregue salvação? Se existe hoje um monte de fiscal pregando condenação. Nós precisamos pregar para que as pessoas creiam. O nosso trabalho não é condenar, o nosso trabalho é trazer fé para as pessoas em Cristo. Diga aleluia por isso. O meu trabalho não é fazer seguidores do Bispo Cleiton. O meu trabalho é que no dia da tua dificuldade, da tua aflição, você não precise pegar o telefone para me ligar, esperando uma oração profética, milagrosa, pentecostal, mas você diga assim, eu creio que o meu Redentor vive e ele se levantará ao meu favor. Esse é o nosso desafio. O nosso desafio não é gerar discípulos, porque amanhã ou depois essa igreja pode mudar de lugar, essa igreja pode mudar de nome, ela pode mudar de placa, ela pode fechar, porque eu não sou dono da igreja, eu não posso fazer planos a longo prazo para ela, eu não sou dono.
Então nós precisamos levar as pessoas a uma fé em Cristo. Por isso que aqui, querido, você não vê. As pessoas perguntam: bispo, como que funciona essa igreja? Eu falo: a gente abre as portas e faz culto. Não existe um sistema organizacional, não existe. A igreja de Cristo, ela funciona dessa maneira, é um organismo vivo. Então, olha o que diz João 3,16 e 17: pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar, mas para que este fosse salvo por meio dele. Irmão, você precisa ser um pregador de esperança. Você precisa ser um pregador de boas novas, irmão. Deus ainda está no controle de tudo. Não importa se o coronavírus vai sofrer uma mutação, não importa o que aconteça lá fora. A Bíblia diz, irmão, que o Senhor continua no controle absoluto, absoluto, absoluto de todas as coisas. A gente se comporta ainda muitas vezes como se o que está acontecendo no mundo fosse uma surpresa para Deus. E eu vou dizer uma coisa para você: tudo que tem acontecido aponta para uma coisa. Me pergunte: o que, bispo? Levante sua mão. Aponta lá para o céu. Tudo aponta para Cristo. Se está vivendo um período de prosperidade, um período de bonança, é porque Cristo está no controle. Mas se estamos vivendo calamidades, se estamos vivendo dificuldades, se estamos vivendo uma pandemia, tudo aponta para Ele também. Esse é o motivo porque a Bíblia diz que é tudo por Ele, dele e para Ele são todas as coisas. O bispo, qual que é a minha função em pregar o Evangelho? De maneira resumida, posso te falar isso aqui, sim ou não? Você precisa dizer que Jesus salva. A gente precisa ensinar que Jesus salva. Jesus pregou o Evangelho. Olhe para 2 ou 3 pessoas, diga para ele: Jesus pregou o Evangelho. Posso falar isso aqui? O que tem saído da tua boca, irmão, quando você está almoçando, quando você está tomando café? Eu vou falar isso aqui, pode falar, filho? Você estava de manhã, não estava? Eu vou falar tudo. Tem gente que fala assim: bispo, onde eu trabalho, o ambiente é pesado, só tem incrédulo. Só tem incrédulo porque não há quem pregue. O bispo, na minha vizinhança só tem incrédulo. Só tem incrédulo? Olha para o teu irmão e diga assim: porque não há quem pregue. Marcos capítulo 1, versículo 14 vai dizer: depois que João foi preso, João Batista, Jesus foi para Galileia. O cenário político era pior do que hoje. Existe polêmica, politicagem com a vacina. No tempo de Jesus era pior. Marcos capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando, versículo 15: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: você só vai crer quando você se arrepender. Por isso que eu não acredito num evangelho que não te confronta. Por isso que eu não acredito num evangelho que não tira você do lugar. Um pastor que sobe numa tribuna como essa, não prega a verdade para o povo, é como um médico que conhece a receita do remédio para curar alguém do seu mal e não receita. Eu e você precisamos entender que a fé virá pelo arrependimento. O que ele começa dizendo? O reino de Deus está próximo. Se arrependa e creia no Evangelho. Paulo pregou o Evangelho, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Eles responderam, olha só, o contexto desse versículo. Paulo e Silas foram presos porque expulsaram o espírito imundo de uma mulher, o espírito adivinho. Eles foram presos,
Se quiser deixar aberto aí, pode colocar Atos 16, 31. Aí, quando eles estão presos, eles começam a cantar louvores, perto da meia-noite. Só que eles já tinham sido açoitados, eles já tinham sido espancados, eles estavam numa cela fria, cantando louvores. E aí, de repente, apareceu um sinal, um anjo, e deu um terremoto no lugar, as portas começaram a se abrir, e aí então os presos começaram a fugir, e o carcereiro, com medo de que o governador matasse ele e a sua família por causa do incidente desse terremoto provocado por um anjo, ele pensa em tirar a própria vida. Aí quando Paulo diz para ele de lá de dentro da cela: não faça isso, nós ainda estamos aqui. Então ele fica atônito com o tamanho do testemunho e caráter daquele homem que tinha tudo para fugir, mas ficou. E aí então ele diz: como que é possível isso? E então Paulo prega o Evangelho, e aquele homem diz assim: o que eu preciso para ser salvo? Então o versículo 31 diz: eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Versículo 32: e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Eu quero te fazer essa pergunta: qual foi a última vez que você pregou o Evangelho para alguém? Eu ando tão revoltado, irmão. Uma revolta santa. Eu não consigo mais parar para sentar com alguém para perder tempo. Eu não estou afirmando isso aqui, eu digo que é uma impressão minha, amém? Eu não estou afirmando. Quem afirma isso é um mentiroso. Mas eu creio que Jesus está isso aqui de voltar. Eu não vejo mais sentido, irmão. Eu estou dizendo o que eu acho, a minha perspectiva. Eu penso hoje que comprar uma casa para financiar há 30 anos, eu vou perder tempo. Porque eu acredito que ele vai voltar antes disso. Eu não sei você. Eu estou falando daquilo que é a minha percepção. Pregaram a palavra de Deus a ele e todos da sua casa. Quantas pessoas, irmão, estão deixando de crer porque você tem deixado de pregar? Só há incredulidade porque não existem homens e mulheres de fé naquele lugar. Posso falar isso aqui? Deus lançou uma condenação sobre um lugar chamado Sodoma e Gomorra. Ele falou: eu vou destruir aquele lugar. Um homem se levantou para orar por aquele lugar. O nome desse homem é Abraão. Ele falou: Senhor, se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor vai poupar a cidade? Sabe o que Deus falou para Abraão? Por amor aos 50 justos, eu vou poupar a cidade. Abraão diz assim: Senhor, me desculpa insistir contigo, mas se porventura não tiver 50, tiver só 40 justos naquela cidade, o Senhor vai poupar aquela cidade? Deus falou: Abraão, por amor aos 50, os 40, eu vou poupar a cidade. Abraão, ele continua estendendo a sua conversa com o Senhor e diz assim: Senhor, se tiver 30, Deus falou: eu vou poupar por amor aos 30. Senhor, me desculpa aqui a petulância, mas se tiver 20, o Senhor vai poupar a cidade? Eu poupo a cidade por amor aos 20. Senhor, se porventura não tiver 20, tiver 10, o Senhor vai poupar a cidade mesmo assim? Sabe o que Deus diz para Abraão? Abraão, se houverem 10 justos na cidade, eu vou poupar a cidade. Abraão chega ao ponto de dizer:
para Deus, Ariana: Senhor, se tiver 5 justos na cidade, por acaso o Senhor teria coragem de poupar a cidade por amor a 5 almas justas? O Senhor deixaria de matar todo mundo por amor a 5 justos? Deus diz para Abraão: Abraão, se houver 5 homens e mulheres justos na cidade, eu vou poupar a cidade. Eu pergunto para você: o que aconteceu com a cidade? O que aconteceu com a cidade? Diga para quem está do seu lado assim: o problema... Olhe para o teu irmão e diga para ele assim: o problema não é a quantidade de ímpio no lugar, é a ausência de justos no ambiente. Deus destruiu não era pela quantidade de pecador que tinha, era pela quantidade de quem o buscava. Sabe por que de repente aquela empresa ainda não fechou? Porque tem um justo lá dentro. Sabe por que essa família ainda não se definhou, não se desmoronou? Porque ainda tem um justo lá dentro. Eu quero profetizar, irmão, sobre a tua vida nessa noite. Continua firme, continua acreditando. Para com essa coisa de bispo, está tudo dando errado, não está dando nada. Deus ainda está no controle supremo de todas as coisas. E eu profetizo que na tua casa começará a haver sinais e maravilhas. As pessoas crerão, Deus será glorificado. Por quê, bispo? Porque hoje você faz um pacto com Deus. Para quê? Para pregar o Evangelho. Irmão, não se preocupe com a sua reputação. Eu não estou contradizendo aqui o que eu preguei na quarta-feira, amém? Estou esperto. Porque o contexto aqui é diferente. No contexto da sabedoria de Salomão que a gente abordou quarta-feira, cuidar da boa reputação é você cuidar da tua imagem como uma pessoa que tem caráter. No contexto que eu estou falando de se preocupar com a reputação, sabe o que eu estou querendo dizer? A gente muitas vezes está num ambiente que a gente sabe que tem que pregar, que tem que falar a palavra, que tem que liberar uma palavra profética, e a gente diz assim: eu não vou ser o crente chatão, não. Eu quero te fazer uma pergunta: como crerão se não há quem pregue? A gente deve pregar o Evangelho, amém? Porque se as pessoas que a gente pregar crerem, eles serão salvos. Isso porque eles serão salvos? Porque Ele é poderoso para salvar todos aqueles que invocam o seu nome. Isaías 63, versículo 1 diz: quem é aquele no manto de esplendor que avança a passos largos na grandeza da sua força? Sou eu, que falo com retidão e poderoso para salvar. Aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então não existe salvação sem pregação. Não existe salvação sem pregação. Eu preciso entender que eu preciso pregar. Basta você lembrar da pessoa que falou de Jesus para você a primeira vez. Diga: eu não tenho poder de salvar, mas a mensagem que eu carrego tem poder para isso. Eu não tenho poder para salvar, mas a mensagem que eu carrego tem poder para isso. Bispo, por que eu preciso pregar o Evangelho? Diga: porque é uma ordem. Eu preciso pregar porque ela é a porta de entrada para as pessoas crerem, para ser salvas. E pregar o Evangelho é o propósito. Olha a compreensão que Deus nos deu nesse sermão. A pregação do Evangelho é o propósito dos sinais e das maravilhas. Abre para mim, filho, Marcos 16, versículo 17 e 18. Escute isso. Bispo, por que eu preciso pregar? Porque é só pregando que as pessoas irão crer. É só pregando que as pessoas irão. Agora olha só: estes sinais acompanharão. Os sinais acompanharão. Os sinais acompanharão. Os sinais acompanharão
Quando você tomar a decisão de pregar o Evangelho, pessoas começarão a crer e os sinais e as maravilhas começarão a acontecer. Eu profetizo que você viverá milagre, irmão. Você não está entendendo a seriedade do que Deus está tratando hoje nessa comunidade. Você vai começar a ser testemunha de coisas que a humanidade paga para ver, e você vai ver na tua casa, na fila do mercado, na fila do açougue. Bispo, por quê? Porque Jesus diz: os sinais acompanharão os que creem. Isso é poderoso. Os sinais acompanharão os que crerem. Ei, olhe para mim. Diga comigo: estes sinais acompanharão os que creram. Amém? Amém? Os que creram. Amém? Não. Os sinais acompanharão os que creem. Amém? Não. Os sinais acompanharão os que crerem. Isso quer dizer que aonde tiver alguém com fé, vai ter sinal. Aonde tiver alguém com fé, vai ter maravilha. Aonde tiver alguém com fé, o milagre vai acontecer. Aonde tiver alguém com fé, quem está lá no leito... Ah, meu Deus do céu, eu vou ter que falar isso aqui. Se prepare, irmão, para ver diagnóstico médico sendo totalmente contrariado pela fé. Se prepare para começar a ver pessoas que era para ser ceifada pelo poder do diabo, e você falar: era para ter morrido, o carro capotou, amassou, deu PT, mas a pessoa saiu ilesa, nem se arranhou, porque os sinais seguirão os que crerem. A sua vida será, irmão, uma boca profética para essa geração, na tua casa, no teu trabalho, aonde você vai. Minha irmã, quando você estiver fazendo uma unha, vai haver sinais naquele lugar, porque você é um portador da glória de Deus. Você crê nisso? Aplaude a Deus. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Quem está preparado para isso? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não fará dano algum, e colocarão as mãos nos enfermos e eles serão... Olha para mim, me diga que isso aqui é uma atribuição só para pastor, ou eu estou entendendo errado? Os sinais seguirão? Os sinais seguirão? Vai expulsar demônio quem crê, vai curar quem crê, vai fazer milagre quem crê. Os sinais seguirão quem crê. Para com esse negócio, não, eu vou chamar o bispo para orar. Eu vou ligar para o irmão fulano lá, o irmão Kodak, porque lá é manto puro, bispo. Aqui eu não vejo dizendo: aos pastores será dado poder para expulsar demônio. Alguém leu isso? Aos pastores será dado o poder de pregar o evangelho. Alguém leu isso? Não. Olhe para o teu irmão agora com cara de xerife e diga para ele: essa palavra é para você. Diga para ele: você vai arrebentar. Diga para ele: você vai expulsar muito demônio. Diga para ele aí: você é um assassino de demônio. Você é uma flecha na mão de Deus. Você vai ser usado para a glória de Deus. E os sinais seguirão os que creem. Pode aplaudir, irmão. No começo do meu ministério, quantas e quantas pessoas eu chamava para orar na frente, e as pessoas expeliam, vomitavam obras que elas tinham comido de pessoas que tinham feito macumba e serviços espirituais contra essas pessoas. Mas com você, irmão, você não vai expelir nada, porque a Bíblia está dizendo: os que crê, se ele beber até um veneno, não vai sofrer dano nenhum. Se ele beber uma bebida mortal, não haverá dano algum. Ele colocará mãos nos enfermos e eles serão... Sabe qual que é o problema? Eu vou falar isso aqui, posso falar? A gente quer ver o enfermo ser curado sem pregar o evangelho. Eu preciso pregar o evangelho, e aí os sinais, diga comigo: primeiro eu prego. Diga comigo bem alto e forte: primeiro eu prego, e como sinal de fé, os milagres vêm. Quem está preparado para isso? Olha para o teu irmão e diga assim: se prepara. Se não vir milagre daí,
vai vir daqui. Ô glória! Irmão, eu não posso falar. Tem coisas que eu não posso falar. Deus já curou pessoa com AIDS aqui na igreja. Se a pessoa não quer se expor, eu não posso fazer isso. Deus já curou AIDS. Já tivemos a pessoa com diagnóstico. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe o que é o diagnóstico de HIV? Não é uma folha igual ao teste do Covid. É uma lapa de documento desse tamanho. São 50, 60, 100 folhas. Quem é da área da saúde é que sabe o que eu estou falando. A pessoa foi fazer doação de sangue, ligaram do centro médico e disseram: olha, houve um problema aqui com o seu sangue, nós queremos conversar com você, você foi um voluntário para doação de sangue. Aí a pessoa vai lá e quando ela chega tem uma junta médica. Ela já pensou assim: meu pai, segura na mão de Deus. Já começa a cantar, né, irmão? Ou estou sentindo minhas forças indo embora. A pessoa já fica, irmão, preocupada. Quando ela viu aquela junta médica, falou assim: ó, não existe uma forma fácil de dizer isso, mas esse aqui é o psicólogo tal, esse aqui é o psiquiatra tal, aquele ali é o médico fulano de tal, e nós te chamamos aqui porque você testou positivo para HIV. Como se recebe uma notícia dessa? A pessoa foi na minha casa, meia-noite. Bispo, preciso conversar. Eu falei: o portão da minha casa está aberto, pode vir agora. Entrou lá, chorou. Passado pelo menos 35 minutos, copiosamente: bispo, vou morrer, minha vida acabou, vou morrer. E a gente na mesa, com aquele cafezinho preto: vai viver. Quantos olharam para a minha vida e dizem assim: vai morrer? Mas teve um dia alguém que não desistiu de mim e disse assim: vai viver. Quantas vezes uma voz já dentro de você falou assim: não vai na casa dele, não manda mensagem para ele, ele não tem mais jeito. Eu quero te chamar para começar a ir na contramão do que estão dizendo, irmão. Não desista das pessoas, porque se um dia alguém tivesse desistido de mim, eu não estava aqui. Falei para ela assim: eu creio no Deus que cura AIDS. Falou: bispo, eu vou ter que fazer mais alguns exames. Fui fazer o segundo exame, porque nenhum médico libera o coquetel de remédios sem ter 100% de certeza dos níveis, porque a HIV ela tem alguns níveis. Eu não sei se você sabe, às vezes ela fica ali no sangue, ela não é tão evidente, ela não é tão forte. Você sabia disso? Então essa pessoa teve que fazer mais um exame para saber como estaria o nível. E depois desse segundo exame, o médico já falou: vamos correr com os medicamentos, com o coquetel, com aquela mistura de comprimidos. E aí então, irmão, essa pessoa já se preparando e passando por psicólogo, com psiquiatra, passando em aconselhamento comigo e com a bispa, e nós acompanhando, aconselhando. Falou: bispo, teve algum problema no meu exame, eu vou ter que refazer um terceiro exame. E vai refazer um terceiro exame, não pode perder uma folha, senão tem que fazer tudo de novo. Era com uma pasta desse tamanho. Ninguém da família sabia, ninguém, só o pastor. Eu me lembro que quando essa pessoa saiu da minha casa, eu chorei. Eu falei: Deus, eu não tenho estrutura para isso. O Senhor mandou eu ter fé, mas como conseguir ter fé num momento como esse? Orando, sai o terceiro exame. Bispo, parece que tem alguma coisa errada. Mandaram suspender, que eu nem comece a tomar o coquetel. Mandaram eu para 3 especialistas. E agora mandaram eu repetir, fazer o 4º exame. E a gente, querido, na nossa fé pequenininha, dissemos assim: Deus está confundindo a medicina. Depois de 3 exames positivos, irmão, para HIV, eu recebo uma ligação do hospital em prantos dizendo assim: bispo, o meu 4º exame deu negativo. E isso, um período de mais de 1 ano e meio. Isso não é coisa que sai em semanas. Dor, sofrimento.
E as pessoas nos ligam: bispo, obrigado por não desistir de nós. Obrigado, bispo, obrigado por acreditar, obrigado por profetizar. O exame deu negativo. Só que aí quando sai do hospital, chega em casa e diz assim: ó, um médico falou que não é tão simples, porque foi protocolado 3 exames como positivo e 1 negativo. Você vai ter que fazer mais alguns exames. E nós profetizando: Deus já te curou, você não tem mais nada. Irmão, eu lembro que foi feito um 5º exame. E aí, irmão, definitivo, você não tem nada. Você nunca teve essa bactéria no seu corpo. Aí qual que era a prova? Para saber se poderia ou não fazer doação de sangue, sim ou não? Para a glória de Deus, irmão, essa pessoa já está no 2º ano como voluntário no banco de sangue. Os sinais seguirão os que crerem. Os sinais seguirão os que crerem. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Nessa noite, você tem uma obrigação. Me pergunte qual, bispo? Pregar o Evangelho. É uma obrigação. Jesus ordenou: pregue o Evangelho. Quando eu prego, é a porta para as pessoas crerem. E quando elas creem, é a porta para sinais e maravilhas. Só que eu não posso pregar o Evangelho na força do meu braço. Por isso que até hoje você não viu milagre, não viu sinal. Por isso que até hoje, querido, muitas coisas não aconteceram. Mas eu vim nessa noite cheio do Espírito Santo dizer para você que existe uma palavra profética em Isaías 63. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar as boas novas, para colocar em liberdade os que estavam presos e para declarar o ano aceitável do Senhor. Eu não posso pregar o Evangelho na força do meu braço. Eu tenho que pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo. Eu não tenho poder para te convencer. Por isso que a minha oração nesse fim de semana é: Jesus, me ajuda, porque a pregação já está pronta, só prepara o pregador. Me ajuda a queimar para espalhar brasa nesse domingo. Me ajuda a queimar para que uma fagulha pegue no coração dos seus filhos. Me ajuda a pregar no poder do Espírito Santo, não no conhecimento, não na sabedoria, mas no poder do Espírito Santo. Ah, meu Deus do céu! Jesus pregava no poder do Espírito. Lucas 4,18, ele está na sinagoga e começa a pregar, e ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, vista aos cegos, e para libertar os oprimidos. Libertar os oprimidos. Para com essa crença de que fulano está bebendo, está fumando, está viciado, eu vou levar para a igreja. Não, o poder do Espírito está sobre você. Ele te revestiu de autoridade lá na tua casa, lá na tua rua. Se você colocar a mão, vai ser curado. Se você expulsar o demônio, ele vai ter que sair. Vai começar quando alabashuri calamandara bashai uramando que a céu e foi mandai a sábia. Jesus pregava cheio do Espírito Santo. A gente quer pregar com teologia. Jesus pregava cheio do Espírito Santo. Às vezes a gente quer se prender no esboço. Jesus pregava cheio do Espírito Santo. A gente quer se prender à estrutura. Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Eu quero dizer uma coisa para você. A minha preocupação não é quantos inimigos que você tem, é se Deus está do seu lado. Não importa quem está tentando puxar teu tapete nem daquela empresa, não importa quem está tentando te tirar do lugar onde você está, o que importa é se Deus está do seu lado. Não importa quantos demônios estão se levantando para te ver caído, não importa se o inferno inteiro está tentando te derrubar, a pergunta é: Deus está com você? Ele te ungiu? Ele está do seu lado? Jesus andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele.
Jesus vai confirmar as nossas pregações, amém? Oh Jesus, se coloque de pé. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Começará a haver sinais